Oi, gente! Hoje vamos falar um pouco sobre application e principalmente coisas que eu, quando tinha uns 9, 10 anos e descobri todo esse processo, se eu pudesse falar com essa Eduarda de antigamente, são coisas que eu teria dito pra ela que teria me ajudado mais a estar mais perto de conseguir entrar nas minhas dream schools, dream universities. Não são muitos tópicos, são cerca de 12, 10. Mas são coisas que teriam me ajudado muito e eu acredito que vão ajudar as pessoas que estão descobrindo esse processo agora, ou para quem ainda está um pouco perdido sobre como se organizar e como se preparar melhor. Primeiramente, se eu pudesse voltar atrás e falar com a Mini Eduarda, eu falaria para ela criar um cronograma de estudos e seguir ele à risca, porque eu sempre tive boas notas, então chegava em casa, normalmente não estudava, só estudava um dia antes para a prova. Mas agora, se eu pudesse falar com ela, acho que esse cronograma de estudos teria me ajudado muito para agora não ter as dúvidas que eu tenho, até porque lá no sexto, sétimo, começa o ensino fundamental 2 e é onde começa toda a base para tudo que eu estou aprendendo agora. Então, se eu tivesse tirado todas as minhas dúvidas, tivesse estudado e realmente aprendido, e não só decorado, agora, principalmente agora que eu estou no nono do fundamental e estou indo para o primeiro do ensino médio, vou passar por esse vestibular, por essa prova, eu não teria tanta dificuldade, não teria tanta coisa acumulada para estudar. Então, um cronograma é uma coisa bem organizada que teria me ajudado, principalmente com matemática e essa área de exatas, que é a minha maior dificuldade. Então, não teria tão difícil para mim. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa meio desorganizada, então eu daria um chacoalhão no Eduardo e falar: começa agora, porque agora a minha prova vai acontecer em outubro, nós estamos em final de agosto, e eu tô tendo que estudar tudo em cima da hora, tudo de uma vez só, e além disso eu tenho os trabalhos da escola, tenho as provas, agora vai passar pelo Beto Carreiro, pela formatura, é muita coisa para fazer. Então, se eu pudesse, o primeiro tópico que eu falaria para mim mesma seria criar esse cronograma de estudos, e eu explicaria a importância, porque tu não vai virar para ti e falar agora, cria um cronograma de estudos que no futuro tu vai entender. Eu sou uma pessoa que preciso muito ter explicado, né? Então, isso me ajudaria a me organizar e me ajudaria a entender todos os conteúdos. Não entendendo a escola, vai para casa, assiste o vídeo aula, não entendendo o vídeo aula, volta para a escola, pergunta, pede pro professor te explicar de novo. Então, eu teria me esforçado mais nessa área de estudos, porque não é porque tu tira notas boas que tu realmente aprendeu. Às vezes tu só decorou e só tá... Daqui uma semana tu vai esquecer, então não adianta nada. O meu segundo tópico seria para fazer uma lista de extracurriculares. Para quem não sabe, extracurriculares são aquelas atividades que tu faz sem ser na escola. Então, voluntariado, participa de cursos, esportes, assim, tudo que envolve essa parte não obrigatória são extracurriculares. Como eu sou mais da área de artes, normalmente extracurriculares, principalmente aqui que eu moro no interior, no Rio Grande do Sul, achar extracurriculares já é difícil. Agora, para te achar extracurriculares de arte que tu se identifique, fica quase impossível. Então, eu faria uma lista de coisas que eu poderia fazer, independente de, tem esse tal curso na minha cidade, tem essa tal coisa, coisas que eu poderia fazer sozinha, e voltados à arte. Eu gosto muito de todas as áreas da arte, então eu não posso me resumir só em uma e voltar meu perfil só para uma. Então, eu faria, tipo, creio que uns 5 tópicos de extracurriculares para cada área e extracurriculares que eu poderia colocar todas as áreas dentro dele. Então, para fotografia, escrita criativa, design, enfim, etc, etc, etc. Eu faria essa lista, porque agora, em vez de eu estar praticando, não sei se dá para escutar essa ventania que tá ali fora, mas em vez de estar procurando esses extracurriculares, eu já poderia estar praticando, estar colocando em prática para entrar no meu currículo, porque a partir do nono ano as universidades já estão ali olhando, já vão ter acesso ao teu histórico, tu já pode colocar as extracurriculares que tu tá fazendo desde agora, as premiações. Então eu faria essa lista que, de novo, organização é o meu pior tópico. Então, se eu pudesse voltar e falar para Eduardo, eu falaria: se organiza, se orienta, e faria um monte de lista explicando tudo, tipo, lista de extracurriculares, lista de programas de intercâmbio, que eu vou falar depois, lista de honors, lista de universidades, aliás, que uma vez eu tentei fazer, mas eu era muito nova, eu ainda sou muito nova pra pensar. Mas eu faria essa lista
bem detalhada e com muitas, muitas, muitas opções. Em terceiro, eu focaria mais em mim e no desenvolvimento da minha carreira, porque antes eu estava muito focada em como fazer todo, como montar meu perfil inteiro e muitas partes das aplicações como carta de recomendação, que eu no sexto ano não vai mudar muito, eu poderia estar pesquisando sobre isso agora. E lá antes, antigamente, eu poderia estar preparando o meu currículo, poderia estar preparando assim minha carreira. Então, uma coisa que eu não me arrependo e que realmente está me ajudando muito foi que eu publiquei meu livro com 12 anos de idade. Mas, como eu tenho muita poesia, tem conto, tem um monte de coisa, eu poderia ter publicado muitos livros além desse único. Então, eu deixaria mais essa parte da application de lado para me desenvolver como pessoa e desenvolver meus gostos para agora de chegar no nono ano mais decidida, com mais peso, assim. Eu acho que eu perdi muito tempo mesmo fazendo... pesquisando e desenvolvendo coisas que não ia importar muito, não ia ter muito peso no sexto, sétimo ano. E agora eu poderia estar fazendo essas coisas, estudando sobre isso, porque agora que seria o momento ideal, mas eu queria ter tudo adiantado e no final eu achei que eu tava me adiantando, mas eu só tava me atrasando e desorganizando a minha cabeça. Então, já tinham me falado isso, aliás, e eu falei, não, isso é papo de gente adulta, isso é papo de quem não me conhece, eu posso... Não, você não é especial, você não é diferente de todo mundo que passou por esse processo. Cada um tem sim sua forma, mas todo mundo te falando pra te não fazer isso, tu vai lá e faz. Vamos pensar um pouquinho, viu, Mini Eduardo? Então, o que eu faria? Eu publicaria, assim, uns 3 livros, no mínimo. Eu falaria, como eu vou falar mais depois no tópico 9, eu criaria um espaço só para poder divulgar e poder falar mais sobre isso, sobre minha arte, sobre minha carreira. Então, eu também participaria mais de eventos, mas isso eu vou falar depois também. Mas a principal parte é que eu já consegui, nessa idade eu conseguia já desenvolver minha carreira, conseguia estudar sobre os livros, estudar sobre literatura, estudar sobre moda. E toda essa parte eu perdi direto para application, então eu não tive essa fase de me desenvolver e descobrir o que eu queria. Não, a única coisa que eu desenvolvi foi os conhecimentos nessa fase da application. E eu ainda não sei de tudo, porque não tem como eu saber de tudo, recém entrei no ano. Mas eu perdi toda essa parte de, o que eu vou fazer? Não, eu nasci e eu decretei que eu ia estudar literatura e letras. E acabou, não tinha outro assunto. Então agora no nono ano que eu tô nesse processo de refletir o que eu realmente quero fazer, talvez eu nem vou fazer letras, eu acho que eu vou fazer moda. Mas, enfim, tudo a ver com arte. Mas eu poderia ter aproveitado aquele tempo para me descobrir, para fazer coisas que eu gosto, testar coisas novas, que foi exatamente o que me falaram antes e eu não escutei, porque Eduarda é a super-heroína, Eduarda é a Mulher Maravilha e o que eu falo, eu decretei, ponto. Para todo mundo deu errado, mas eu vou fazer e vai dar certo para mim. Então, tomei no... O quarto tópico, que para mim foi muito importante, mas eu poderia ter desenvolvido mais, foi o networking. Então, é uma das coisas que eu mais recomendo. Tu conhecer gente que tu se identifique, que seja da tua área, vocês não serem, melhores amigos, mas, tô precisando de alguém para dar uma palestra, por exemplo, que eu fiz esse ano, se eu não me engano, em junho, em março, por aí. Eu tinha gente para chamar para ser palestrante, eu conhecia muita gente, mas se eu pudesse participar de mais eventos, participar de mais grupos, de mais comunidades, para conhecer mais e mais pessoas, até para aprender mais, trocar dicas, trocar um papo, bater um papo sobre tal assunto que a gente gosta e aprender um com o outro. Acho que o networking, nessa parte de carreira e mundo acadêmico, é uma das coisas que mais pesa também, é tu ter com quem contar, tu ter com quem conversar sobre teus interesses, uma pessoa realmente, tipo, não sei explicar, networking, sabe? Tu ter uma conexão com gente que sabe mais que tu, ou que tu sabe mais, e vocês estarem trocando essa ideia, trocarem essas visões, conseguirem os dois melhorarem juntos e chegarem mais perto desse processo. Então, conhecer gente que agora eu conheço
em grupos de application, em grupos de arte. É uma das coisas mais importantes para mim nesse processo. Então, se eu poderia antigamente conhecer mais gente, trazer mais gente, agora acho que eu não estaria com tanta dúvida, porque eu teria para quem perguntar, eu teria pessoas para me orientarem. Então, eu falaria para Eduarda parar de se concentrar tanto, que nem eu falei antes, nessa parte da application que não ia adiantar em coisa nenhuma naquela época e começar a ter um networking, trabalhar mais essa parte, enfim. E esse networking, para quem tá se perguntando, tu pode fazer aonde? Tu pode fazer em eventos, em grupos, ou até em comentários no TikTok, no Instagram, no YouTube. Tu tá vendo o conteúdo que tu gosta e tem uma pessoa, tipo, pensei em montar um grupo sobre isso. Entra, vai, se joga de cara, perde a timidez. Que a timidez também é uma coisa que te impede muito de fazer essa troca. Então perde a timidez, fala, tu nunca mais vai ver a pessoa, provavelmente. Ou se vê, não vai ser presencialmente. Enfim, troca, perde essa vergonha, fala, se socializa com as pessoas com o mesmo gosto que tu. Então, pesquisa sobre a application, vê as pessoas que tem lá. Normalmente tem muito grupo de intercâmbio, tem muito grupo desse processo mesmo de application, tem grupo de TI, tem bastante. Então se envolve, faz todo esse processo para ter gente para fazer essa caminhada contigo até a application. Tu pode até criar mesmo um espaço para ter mais gente para conversar, para atrair. Então se envolvam, conheçam novas pessoas, se conectem com novas pessoas. Outra coisa muito importante que eu faria, que eu tô querendo muito fazer isso agora, é uma lista de intercâmbio. Porque agora eu queria muito estar viajando, queria muito fazer aqueles programas de curta duração e até mesmo agora no segundo do ensino médio, tô me programando para ficar 2 anos em algum outro país, que eu não decidi qual, para fazer a formatura lá. Então eu faria uma pesquisa bem diversificada sobre esses programas, sobre bolsas, porque sem bolsa eu não vou até a esquina da minha casa. Então, eu te recomendo também fazer, porque antes eu não tô muito interessada nisso agora. Mas agora o intercâmbio, tipo uma high school, olha que coisa incrível. Super faria, mas agora eu não acho bolsa, eu não acho programa, eu não acho gente falando sobre isso. Então, se eu tivesse me antenado antes sobre toda essa parte do intercâmbio, de viajar, dessas 1000 partes que envolvem, agora eu estaria preparada. Em vez de agora estar pesquisando e tentando descobrir informações de cada canto do mundo, eu poderia estar muito bem dentro de um avião, viajando para outro continente, para o outro lado do mundo, feliz da vida com uma host family, entendendo? Tipo, visitando Harvard, num programa de verão. Mas não, agora a Eduarda mais velha está fazendo o quê? A Eduarda mais velha está procurando oportunidades para poder sair, procurando gente que pague a minha bolsa para eu poder sair para o país vizinho. Então, se eu pudesse falar para mim mesmo, eu falaria isso. Mini Eduarda, faça uma lista de extracurriculares e de intercâmbio, porque tu vai precisar muito. E agora tá tão difícil de achar. E além de fazer essa lista, vê a prova ou vê o processo seletivo deles e começa a se preparar, porque além de tu descobrir quem que faz essas bolsas, esses programas, tu vai ter que conseguir passar, né? Que a pessoa não vai olhar pra tua cara e vai falar: vou te levar, pega na minha mãozinha que te levarei lá pros Estados Unidos, te levarei lá pra China, lá pro fim do mundo. Não, tu vai ter que passar por um processo com 1 milhão de pessoas que querem pro mesmo lugar que tu, que tem a mesma idade que tu, de diversos lugares de países diferentes, de países mais desenvolvidos, com uma educação melhor. Então, eu mandaria ela agora se concentrar nessa parte de intercâmbio. Inclusive, eu antigamente queria muito ir pro Canadá. Só que eu não tinha dinheiro. Eu ainda não tenho dinheiro, mas eu não tinha pensado nessa oportunidade da bolsa e de procurar lugares que dariam essa bolsa, de pesquisar programas. Então, uma das partes mais importantes para agora, meu 9º ano, seria ter essa lista pronta em mãos para eu saber para onde eu vou aplicar agora no ensino médio. Eu também faria, se eu pudesse voltar lá para o meu 6º ano, eu participaria de mais debates e simulações da ONU,
foi uma coisa que meu primeiro debate, para começar, foi sobre a Taylor Swift. Então, para quem fala que debate é só sobre política, só sobre geografia, fiz um debate sobre a Taylor Swift. E simulação da ONU, que inclusive eu já fui premiada numa menção oral. Eu faria mais porque isso me ajudou muito na minha dicção. Não parece que minha dicção não é uma das melhores, mas me ajudou muito, me ajudou também na linguagem corporal. Então, poderia ter me ajudado muito mais, mas eu acabei parando porque muita coisa para fazer e eu tava, como eu disse antes, a minha cabecinha de sexto ano tava concentrada em coisas que eu não poderia mudar antes, que era a minha carta de recomendação, que era minhas essays. Eu não adiantava eu começar a fazer no sexto ano, porque eu era muito nova. Então até os temas mudam. Eu faria mais simulações da ONU, participaria de mais debates. Agora, o que eu amo fazer? Eu amo fazer debates. Simulações da ONU nem tanto, porque até pra te fazer a inscrição tu precisa saber muito sobre política e geografia e sobre esses temas. Mas minha primeira simulação da ONU foi sobre a política de apaziguamento. Inclusive foi incrível. Eu fiz com o Simulamoon, foi a melhor simulação que eu já fiz. Então, eu procuraria esses... Se tu pesquisar Moon no TikTok, no Instagram, tu já acha um monte de instituto que faz essas simulações. E eu pesquisaria algumas coisas mais envolvidas para minha área, mais para humanas, para arte, para meio ambiente. Mas eu participaria mais de debates do que simulações da ONU. Então, debate em tudo que é assunto tu acha debate. Porque a simulação da ONU é, assim, uma coisa mais regrada, porque tá simulando o quê? A ONU. Então, tem gente que faz mais diferente, mas normalmente é sobre o Acnur, acho que é PNUMA que se fala. Enfim, sobre os comitês da ONU. Agora, debate tu acha sobre tudo. E tem vários tipos de debate, tem vários estilos. Tem um... eu não vou lembrar, mas é um monte de sigla. É o W... enfim, depois eu pesquiso aqui, ó. Esse aí. Que tu descobre o tema do debate, tipo, meia hora antes e tu tem que comunicar com a tua equipe. Tem o governo e a oposição. Tu não vai escolher para qual lado tu vai ficar, a mesa que vai decidir. E tu só fala, são 4 partes de falas. Normalmente são 3 ou 4 pessoas na equipe, se eu não me engano, ou entre 2 ou 4. Que começa explicando o primeiro argumento e fazendo uma introdução breve. Segundo é o segundo argumento e sei lá. E o terceira parte, acho que é concluindo os argumentos, e a quarta é fazendo um resumo de tudo e explicando por que você deveria ganhar. É mais ou menos isso, esse debate, eu gosto bastante, mas acho que na hora de apresentar em cima da hora, minha dicção falha muito, eu fico muito nervosa, mas me ajudou também muito na minha dicção, e eu não consigo, uma coisa que eu não consigo é aproveitar o tempo de fala, principalmente quando eu tô argumentando. Eu começo a falar muito rápido, que isso é uma característica minha, eu falo muito, muito, muito rápido, principalmente quando eu tô nervosa. E eu não sei desenvolver muito bem o argumento, principalmente quando é um tema que eu descobri 30 minutos depois, que eu vou precisar apresentar. Então é tipo quando tu descobre um trabalho que tu tem pra apresentar na escola 10 segundos antes, e tu começa a falar pra encher linguiça. Então, eu nos debates é exatamente isso. Eu fico falando e não saio do lugar, ou falo a mesma coisa 20 vezes. Enfim, então eu participaria mais para desenvolver, para ser uma pessoa mais solta, mais comunicativa, mais aberta, e até me ajudou muito a entender sobre história, geografia e política, e me ajudou a entender novas perspectivas, novas visões do mundo de acontecimentos. Eu entendi também muito sobre... me perdi. Enfim, eu recomendaria muito pra ela fazer mais isso, que eu comecei a fazer mesmo pra colocar no meu currículo, falar, fazer simulação da ONU e Harvard, que era a minha Dream School na época mesmo. Eu não sei se fala Dream School, Dream College ou Dream University, mas era a minha Dream tudo, meu sonho era estudar em Harvard, e agora com o Trump lá cancela.
Enfim, eu faria essas coisas, esses debates e mais simulações da ONU, porque por mais que eu não sou tão fã de simulação da ONU me ajudou muito e é incrível, principalmente o networking que eu falei antes, é muito bom em simulações e debates, porque vocês estão debatendo sobre o mesmo assunto e normalmente no final tem aquele mensagens anônimas, então tu pode receber e tu pode enviar mensagens anônimas, normalmente cantadas. E eu fiz também uma votação, eu fiz não, né? O Simulamon fez quando eu tava lá, sobre o delegato, que era o delegado mais gato, e um monte dessas coisas. Eu conheci muita gente bacana, muita gente interessante nessa simulação da ONU, mas em outros debates, outras simulações também. Então, eu recomendo muito pra você que tá começando agora, pelo menos testar. Então, tenho muita vergonha. Te vira. Começa agora, porque depois quando tu tiver no 9º ano, por exemplo, como eu tô, ou no ensino médio, tu vai ser uma pessoa muito mais comunicativa, uma pessoa muito mais aberta, uma pessoa muito mais solta, sem tanta vergonha, sem estar tão presa assim. Então eu te recomendo muito você fazer. O 7º tópico são cursos. Então, eu faria muito curso da área de artes, mas também curso de linguagem corporal, curso de português, curso até de matemática, de TI, de inteligência artificial, porque é uma coisa que tá mudando muito agora, as profissões, o meio acadêmico. Acho que é importante não ter um domínio, mas saber o mínimo do mínimo do mínimo sobre esses assuntos. Fazer curso que envolva oratório, não sei se eu já falei, acho que sim. Política, geografia, história. Fazer esses cursos, inclusive, minha dicção hoje tá a coisa mais linda. Inclusive, a minha escola agora tá oferecendo um curso, não oferecendo, mas ela mostrou a plataforma do Bradesco. Tem algum site do Bradesco que tá fazendo isso. Depois eu coloco aqui. Que tu pode fazer, tô fazendo curso de comunicação escrita, que é para falar a escrita de empresas e atas, cartas, e-mails, como tu escreve de forma correta. Então, tu ganha um certificado depois. E eu acho incrível, tem muito curso. Tem curso de pedagogia, de administração, de economia financeira, educação financeira. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada e fazer curso para trazer para o teu currículo e para te aprender e melhorar como ser humano, como pessoa mesmo, sabe? Ter mais conteúdo, mais coisa para falar para os outros, para manter uma conversa. Então eu estudaria bastante, estudaria muito moda, estudaria muito escrita criativa, estudaria muito fotografia, literatura, dança, teorias assim. E na prática também eu faria, porque isso que me ajudaria agora. Por exemplo, estou fazendo croquis, que eu gosto muito de desenhar croquis. Eu já saberia algumas técnicas que eu tô tendo que estudar agora. Tô escrevendo um conto, uma poesia, eu saberia técnicas que eu tô descobrindo agora para compor músicas, para dançar. Então, até para cantar, pega um vídeo no YouTube de um professor profissional, né, gente? Não vai pegar qualquer gente na rua e falar que me ensina a fazer tal coisa. Não. Pega alguém que tenha domínio no assunto e vai estudando, ou pega sites, cursos online e vai fazendo. Acho que isso seria muito importante agora, principalmente para o meu currículo e para quem eu sou. Acho que daria uma grande amplificada? Uma grande melhoria em quem eu sou hoje e em todo o conteúdo que eu tenho, principalmente para gravar vídeo, falar, explicar um certo tópico. Acho que toda carga que tu puder trazer de educação contigo, você vai atrás, você pega e você traz. Porque isso vai te ajudar uma hora ou outra. Outro tópico que eu gosto muito de falar, esportes. Eu amo praticar esportes, mas o meu corpo não acompanha. Até porque eu tenho asma, minha imunidade, assim, não é das mais altas, não é baixa, mas também qualquer coisinha assim, se eu pego uma gripe, eu fico bem mal. E o problema respiratório, 90% dos meus problemas é envolvido no meu problema respiratório. Então, se eu pudesse
voltar antes, eu teria me dedicado 100% em algum esporte. Que é outra coisa difícil pra mim, porque eu não consigo decidir só um. Eu gosto muito de futebol, de handball e de vôlei. Eu também gostava de natação, mas natação eu não consigo treinar agora, então ficou pra trás. Eu acho que eu me dedicaria muito. Futebol, não. Eu gosto de basquete também, e eu sou alta, então qualquer esporte não é tão difícil pra mim, mas futebol eu acho um pouco violento. Basquete exige muito fôlego. Handball também exige bastante fôlego, mas acho que seria bom pra mim. E vôlei. Acho que eu me dedicaria mais no vôlei, só que vôlei tem muita concorrência e eu não sou muito boa. Apesar de que eu ame praticar esportes, eu não sou muito boa. Então, se tiver muita concorrência, acho que eu não conseguiria um destaque. E tudo que tu for fazer agora, tudo não, né? Não vamos se sobrecarregar. Mas procura áreas pra te ser o destaque. Tipo, uma área, uma coisa no esporte, uma coisa em artes, uma coisa em exatas. Pra te ser o destaque e, enfim, pra quando for fazer a aplicação, tu ter destaque em várias coisas. Entendeu? Não ser só, eu só sou boa na arte, agora me coloca pra fazer um mais um, eu não sei. Não, você tem que ser boa, boa em um pouquinho de cada, não tem que ser excelente em todos. Mas saber um pouquinho o básico de cada coisa é importante. Então, eu fiz até treino de vôlei, mas quando eu me mudei, eu acabei não fazendo, porque aqui o pessoal joga muito melhor que eu. E como eu parei de praticar o vôlei, eu já não tô mais tão boa. Já não era boa. Aí, agora sem praticar, então. Mas no futebol eu gosto muito. E eu normalmente fico de atacante ou de goleira. Acho que eu trabalharia mais isso no handball. Handball que não tem muito, só se eu correr com 2 bombinhas na boca. E basquete também, basquete é, nossa, perfeito. Só que não tem muito fôlego e eu sou horrível marcando as pessoas. Então, como eu falei, adoro fazer, mas eu não sou boa. Então eu me dedicaria mais nos esportes e perderia a vergonha. Eu falaria, Eduarda, perde a vergonha agora, porque senão tu vai ter que perder a vergonha que foi aumentando depois. E além de dar vergonha, tem que enfrentar que tá ruim depois. Se eu começasse a aprender antes, não seria ruim agora. Então, se tu pudesse dedicar num esporte, mesmo que seja em casa, treinando e vendo vídeo e teoria, faça, pratica, porque depois até pra te conseguir uma bolsa por ser atleta, obviamente não precisa ser atleta mesmo, profissional, mas só pra te desenvolver tanto academicamente, profissionalmente, quanto no físico, né? Ter uma disciplina, uma saúde boa, ter conteúdo pra falar, pra... O que tu faz? Eu jogo tal esporte. Eu sou o, o capitão do meu time de tal esporte. Ou só eu pratico tal coisa. Olha que incrível que ar que dá pra pessoa de falar que pratica esporte, que é boa em tal esporte. Eu não posso falar que sou boa. Nem que eu pratico, eu posso falar que eu gosto. Aí o que tu faz com essa informação? Tá? Tu gosta, tu pratica? Não. Tu é boa? Não. Nono tópico, e já tá acabando, tem esse e mais 2. Meu nono tópico seria criar um Instagram pra divulgar meu trabalho e parar de ter vergonha, de se não gostarem, não tá bom. Bora divulgar, porque não vai se divulgar sozinho, né? Tu quer ser conhecido, quer ter uma boa visibilidade, quer influenciar as pessoas, que é importante na application, ter uma coisa de impacto, né? Então, cria um Instagram. Mas eu não sou de artes. Cria explica a fórmula de matemática. Não precisa nem aparecer. Só cria, edita um post no Canva e posta lá. Ou quiser aparecer, faz o que eu tô fazendo aqui, gravando e falando. E não é um vídeo muito bom meu. Mas seja melhor que eu. Grava, fala, explica o teu conteúdo. Pega uma lousa, pega um caderno aqui, ó. Explica. 2 mais 2 igual a 4. Bora colocar essa cara no jogo. Então anuncia, que nem minha professora falou. A gente tem que incomodar mesmo. Porque eu publiquei um poema num livro e ela me chamou no meio da escola inteira, na hora cívica, para apresentar o meu poema, recitar o meu poema. Eu não sei nem segurar o microfone. Então, mas vai, eu tenho meu livro publicado, eu faço croquis, às vezes eu desenho quadros, eu gosto de pintar, eu gosto de dançar.
Gosto de esporte. Eu gosto de gravar vídeo. Então, vai, se joga, fala e anuncia pras pessoas. Cria esse Instagram. Ninguém precisa saber que é tu. Cria um pseudônimo atrás, só posta. Que alguém vai ver, não vai falar, ah, Mariazinha criou esse Instagram. Não, vai falar pseudônimo, escolhe pseudônimo. Josefina criou esse Instagram. Josefina é uma ótima artista. Não é Mariazinha. Porque quando tu é artista, tu coloca uma capa por cima. Aí é mais ter tua alma falando, não é? Não sou eu que estou falando. Meus sentimentos, meu subconsciente está te falando. O que eu, na verdade, queria te falar. Enfim, se eu for... Um papo de louco. Se eu for entrar nessa área aí do subconsciente, da arte, eu vou ficar meia hora falando. Mas cria uma página pra te poder divulgar, pra te poder falar, pra te poder mostrar. Mostra tudo que tu tiver, assim, tatua na cabeça das pessoas e fala, eu que fiz. Nosso 10º tópico que eu faria. Eu pegaria Eduarda, a nossa querida Dudinha, falaria, tu quer achar pessoas que gostem desse mesmo tópico que tu? Tu quer achar artistas, quer divulgar teu trabalho? O que tu vai fazer? Vai esperar alguém chegar com um projeto pra te dar? Não, Eduardinha. Você vai criar uma comunidade para artistas. Cria no Instagram, daí coloca artistas, o nome. Não precisa ser muito elaborado. E cria os grupos artistas de quê? De design de moda, de escrita criativa, de dança, de escultura, de sei lá o quê. Que daí todos os artistas vão estar... Todos não, né? Mas os artistas vão estar em um canto que tu criou, que tu vai comandar, que tu vai anunciar, que tu vai ser a chefona lá dentro. E as pessoas vão estar lá pra conversar, pra trocar ideias, pra trocar um bate-papo. Tu vai estar junto, tu vai participar, tu vai conversar, vai trocar dicas, vai aprender muito também com pessoas da tua comunidade que você criou, entendeu? Então, eu gosto de tal tópico, cria uma comunidade, cria um TikTok, cria alguma coisa pra falar, pra trocar ideias, pra anunciar, aprender, estudar e tudo junto e misturado. Nem que seja pra falar de outro assunto, mas, por exemplo, aconteceu tal coisa na minha casa, vai ter uns amigos junto, vai ter pessoas que te entendem, que se identificam contigo, falando sobre esse assunto. Então, eu acharia muito importante criar essa rede de apoio, essa comunidade, sabe? Um lugar para todo mundo, todos os artistas entrarem juntos. Tá me entendendo? Ou eu tô falando muita coisa aleatória? Último tópico. Por fim, por fim, eu começaria a estudar a fundo, tipo, colocar minha energia em idiomas e hobbies produtivos. Idiomas, o que eu tô falando? Primeira língua, que eu acho, você deveria saber ou inglês ou chinês. Porque são os dois maiores países, duas maiores inspirações e fontes e etc, 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 de poder, de economia, de geografia, de política. Então, se concentra em um desses idiomas, porque vai ser importante para te se comunicar quando tu for visitar um país. Eu, particularmente, ainda acho mais importante o inglês, porque para agora, nesse exato momento, a língua mais falada ainda é o inglês. Mas se tu quiser investir para mais longo prazo, né, para longo prazo, tu pode estudar chinês, mandarim, no caso, falar certo. Estudar mandarim porque tem gente que acha que a China vai dominar o mundo e eu não duvido. É que eu não entendo nada de política, né? Geografia, então se me falar qualquer coisa, eu tô acreditando. Mentira. Mas enfim, estuda alguma língua, tipo, vou fazer universidade, vou fazer uma high school em tal país. Estuda a língua deles, a língua materna, porque eles não vão passar as aulas em português só porque você fala português. Então, dá uma estudada nessa língua, estuda profundo. Eu tô no B1 do inglês. E eu estudo há anos, sozinha, obviamente. Mas eu não levo
Não é que eu não levo a sério, agora eu tô levando bem mais. Mas se eu começasse no sétimo, sexto ano a ter estudado inglês certo, pesado, colocar no meu cronograma de estudos, eu estaria bem avançado e já poderia estar fluente há muito tempo. Até porque o inglês é difícil até tu chegar no... Coloquei a pantufa errada. Até tu chegar no intermediário. Depois do intermediário, pelo menos pra mim, pra te estudar e avançar, já não é tão difícil. Então, pra te se comunicar não vai ser tão difícil. E um dos principais tópicos que tu precisa saber, se não o principal, obviamente é o principal, é se comunicar. Então, vai chegar lá na Inglaterra, vai chegar lá nos Estados Unidos, em qualquer fim de mundo. Não que esses países sejam fim de mundo, né? Vamos levar na zoeira. Mas chegar em qualquer lugar e estiver falando inglês, tu não vai, eles não vão pedir pra te escrever, provavelmente não, nem pra te ler nada. Sabendo falar, tu já consegue se comunicar com as pessoas. E esse é o mais importante. Então, eu estudaria mais a parte do speaking, que não é, meu speaking não é muito bom porque eu travo, mas eu consigo me comunicar. O listening, pra mim, é a parte mais fácil, que é a parte de escutar, né? Depende, se estiver falando muito rápido, eu vou ter que desligar a pessoa do 2x, porque eu não entendo. Se colocar muita gíria também, eu não vou conseguir entender, né? Vamos entender que eu sou uma brasileira, um B1, tentando falar inglês. Então, abaixa a bolinha. E eu treinaria as classes gramaticais, as regras gramaticais, a ortografia, tudo, toda essa parte de escrita que envolve inglês, que é uma das piores partes pra mim. Porque é muita regra, então além de estar decorando as regras de português, eu estou decorando as regras gramaticais do inglês. Isso é um inferno pra mim, assim. Pra ti pode ser a parte do speaking, então treina mais o speaking. Cria um cronograma que seja adepto a ti e às tuas necessidades nessa língua, nesse idioma. Então, além do inglês, eu tô aprendendo italiano, que é A1 ainda, que eu comecei há pouco, porque o personagem do livro que eu tô escrevendo fala italiano. E eu tô aprendendo Libras. Libras é mais um hobby pra mim, mas eu tô aprendendo porque eu acho interessante. Então, eu tô estudando como? Eu tô estudando com música. Então, eu vejo gente falando em Libras na minha For You. Eu vejo, primeiramente, se a pessoa tem autoridade pra ensinar. Então, quando eu vejo, ou cresci num ambiente com os pais surdos, ou eu sou profissional e professor de Libras, eu decoro essa música. Normalmente é só um refrão, né? Então, eu tô decorando minha terceira só. Comecei há pouco. Semana passada, final da semana passada. Então, vai aos poucos aí, tu vai pegando as palavras. Por exemplo, eu aprendi Back to Friends, do Somber. Eu aprendi só o refrão. Aprendi Anjos, do Venere Vai Vênus. E eu aprendi um funk que eu não lembro o nome, mas que lá. Não tô entendendo nada, então parar de essas aí que eu aprendi. Agora eu quero aprender Circo, do Venere Vai Vênus também. E eu não sei a música certa, não da música certa, mas não quero dinheiro, só quero amar, do Tim Maia. Isso tá me ajudando muito. Eu acho que vai me ajudar mais ainda na comunicação e quem sabe eu não vá trabalhar como intérprete. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se eu pudesse, eu queria muito que minha mini Eduarda tivesse assistido esse vídeo. Então já curte, se tu gostou. Se tiver mais alguma dica também comenta. Enfim, eu espero que ocorra tudo bem nesse teu processo de application. Espero que dê tudo certo. Até porque é um momento muito difícil. Inclusive, eu, semestre passado, estava quase desistindo. Mas, enfim, são 4 anos ou 5, ou sei lá quantos anos tu vai pegar no sabático, que tu tem que se dedicar 100%, mas não deixa, tipo, teus sentimentos, tua parte emocional de lado, não se sobrecarrega. Enfim, eu espero que vocês gostem dessas dicas, que vocês usufruam elas bem. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Perdão se minha dicção falhou.
Perdão se eu falei algo estranho ou confuso, faz parte. Enfim, beijos, até o próximo vídeo.